Bom, pessoal, bom dia. A proposta desse nosso encontro é ser a abertura de um curso, uma série de encontros sobre Bíblia, na tentativa de fazer uma leitura da Bíblia atualizadora, ou seja, ler a Bíblia no contexto da contemporaneidade, ler a Bíblia. A proposta que eu fiz e que vocês muito gentilmente aceitaram é que a gente faça um pequeno passeio pela Bíblia ao longo dos domingos do mês de janeiro e um domingozinho lá em fevereiro também, sobre temas centrais que estão ao longo do texto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, assim, sintetizando, a ideia é fazer uma leitura atualizadora. Isso é o mesmo que dizer que a ideia é fazer teologia. Teologia é exatamente isso, é fazer uma leitura atualizadora da Bíblia. Diferente dos cientistas da religião, que analisam a religião desde fora, o teólogo, a teóloga, são aqueles que fazem uma leitura da religião, do fenômeno religioso, dos escritos, dos textos religiosos, do fenômeno religioso como um todo, a partir de dentro, ou seja, a partir da sua experiência de fé ou da sua experiência confessional ou coisa que o valha. Claro que há leituras teológicas que são mais fundamentalistas, são aquelas que partem do princípio que há uma única verdade, que há um único texto correto, coisas dessa natureza. E há leituras teológicas mais abertas, mais dialógicas com a realidade. A proposta desses nossos encontros aqui é funcionar dessa forma, né? Primeiro, e aí com isso eu já chamo a atenção de todo mundo, seu encontro de diálogo. Então, por favor, todo mundo que tiver alguma questão, abra o microfone e se coloque, pergunte, interaja, para a gente ter um encontro assim mais participativo, né? E com isso mais rico também, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Fazer uma leitura da Bíblia lá a partir de onde ela nasceu, que é o Antigo Oriente Próximo, a sociedade antiga, especialmente dos séculos 5, 6 séculos antes da era cristã e 1, 2 séculos depois da era cristã, já na era cristã, ou seja, esse ambiente social, histórico, econômico, político, cultural em que a Bíblia nasceu. E, ao mesmo tempo, fazer um esforço, e um esforço com todas as limitações que esses esforços hermenêuticos, esses esforços interpretativos têm, que é o de colocar a Bíblia no nosso contexto, na nossa realidade. Enfim, é um desafio grande, é um desafio bastante que demanda muita responsabilidade, muito engajamento, mas eu particularmente acredito que é perfeitamente possível. Então, por isso, a ideia é a gente passear um pouquinho sobre temas que são temas assim que estão, inclusive, no imaginário popular, no imaginário social, questões ligadas sobre a criação do mundo, sobre a lei de Israel, o profetismo, profecia, falar um pouco sobre a sabedoria bíblica e, ao final, a gente fazer um esforço de ler um pouco aqueles textos difíceis e, ao mesmo tempo, muito repletos também de simbolismo, inclusive nas sociedades contemporâneas, que é a apocalíptica, os apocalipses que a Bíblia nos apresenta. Ok? No tema de hoje, então, eu já dei boas-vindas aqui, vou fazê-lo oficialmente agora, né, ao Tiago, ao Diogo, a Simone, a Ana Beatriz, Glauciane, Nelly, Jerusa. Outras pessoas se inscreveram lá, mas não chegaram ainda, eu acredito que daqui a pouquinho estejam por aqui. Bom, o nosso tema de hoje, por óbvio, né, nós estamos a uma semana da celebração do Natal cristão aqui no Ocidente. Vocês sabem que o Natal e outras tradições por exemplo, da Igreja Ortodoxa, da Igreja Armênia, da Igreja Síria, eles são... o Natal é uma festa celebrada em outras datas, em outros momentos. Por exemplo,
Há quem celebre o Natal lá no iniciozinho do mês de janeiro, 6 de janeiro. Há quem celebre no final do mês de janeiro. Há quem celebre no final de novembro, início de dezembro. Então, é uma festa de calendário mais convencional do que histórico, propriamente dito. Aqui, no Ocidente, a nossa tradição é celebrá-lo em 25 de dezembro. Depois a gente pode comentar um pouquinho, talvez, por que essa data. A minha proposta, primeiro, ao falar sobre o Natal, é falar sobre aquilo que caracteriza a linguagem teológica. A teologia, ou mudando um pouquinho a frase, ela se caracteriza exatamente por ser linguagem, não é? Como qualquer conhecimento sobre a realidade, as ciências de uma maneira geral, a filosofia, o próprio conhecimento popular, o conhecimento comum, o senso comum, como se diz, são, na verdade, linguagens sobre a realidade. São formas como nós nos aproximamos dessa realidade e que nós procuramos dar significado a essa realidade. A teologia é uma dessas aproximações. Como eu disse no início do nosso encontro, é uma aproximação, uma linguagem que procura dar significado a partir da experiência de fé de uma determinada coletividade, de um determinado grupo. Na linguagem teológica, existe um elemento que é próprio das linguagens, inclusive, que é um elemento central nessa captação de sentido da realidade. E esse elemento é o símbolo. A linguagem teológica, a teologia, como uma espécie de captação de sentido da realidade, se dá por meio da linguagem simbólica. É por essa razão, inclusive, que ao ler o texto bíblico, por exemplo, há outras formas de se aproximar da compreensão da realidade que a teologia faz. A teologia faz por meio da história, faz por meio da análise de textos, faz por meio da análise do próprio fenômeno religioso, expressões de fé, dogmas, filosofias, doutrinas, etc., etc. A questão pastoral, né, a lida, né, o trato com as comunidades de fé, a teologia a política, ou seja, o engajamento das instituições e das pessoas religiosas no ambiente econômico, político, social de uma determinada comunidade, mas, fundamentalmente, não há teologia cristã e de qualquer família religiosa cristã que exista pelo mundo que não tenha como fundamento o texto ou os textos bíblicos. Significa dizer que a Bíblia ela funciona como uma espécie de base, de fundamento para a teologia judaica e para a teologia cristã. Então, essa é a nossa proposta, ler o Natal a partir dos textos bíblicos sobre o Natal. E, ao lado disso, analisar esses textos sob a perspectiva da linguagem simbólica. Então, aqui já vem o primeiro ponto para a gente dialogar. Quando a gente abre os evangelhos, vocês sabem que a Bíblia está dividida em duas grandes porções de textos, né? O Antigo e o Novo Testamento. No Novo Testamento, há 4 textos inaugurais, textos que abrem o Novo Testamento, que são os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. É uma apresentação que não tem a ver com ordem cronológica de escrita ou alguma lógica interna desses textos. Não, são 4 evangelhos. Os 4 pretendem narrar a vida de Jesus, nascimento, ministério e a morte e ressurreição de Jesus. São evangelhos com linguagens entre si diferentes. Alguns se aproximam mais uns dos outros, repetem histórias com outras palavras, com outra abordagem, com outro acento, com outra importância. Mas, fundamentalmente, a gente poderia resumir assim: são textos que procuram resumir, né, e
contar e meditar sobre a vida de Jesus. Bom, os evangelhos, como a Bíblia de uma forma geral, eles são muito mais teologia do que história. O que eu quero dizer com isso? A preocupação dos autores, autoras antigas, não é exatamente contar a história como essa história aconteceu, como nós procuramos fazer hoje quando narramos, por exemplo, algum episódio, e a gente procura documentar com reportagens, documentos, fontes, etc. Não. Os escritores bíblicos, de modo geral, eles contam a história a partir da experiência de fé. Então, os textos, eles são muito mais teologia e muito menos história, nesse sentido. Tá? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é que, desses 4 evangelhos que eu mencionei para vocês aqui, apenas 2 evangelhos, Mateus e Lucas, o primeiro e o terceiro, portanto, trazem histórias sobre o nascimento e a infância de Jesus. O evangelho de Marcos já começa com Jesus inaugurando seu ministério, já na sua vida adulta, com o batismo, etc. E o Evangelho de João tem uma outra perspectiva. Ele fala, por exemplo, faz uma reflexão mais filosófica no início, é aquele texto célebre que todo mundo conhece. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e culmina, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Obviamente que é uma referência ao Natal, é uma referência a esse movimento, né? A encarnação, como os cristãos acreditam. Mas não narra histórias sobre o nascimento, a anunciação do nascimento, infância de Jesus ou elementos parecidos. Apenas Mateus, o primeiro, e Lucas, o terceiro evangelho, é que tratam desses assuntos. Só para ilustrar isso, essas histórias que a gente, por exemplo, está acostumado a ouvir na época de Natal, as histórias do presépio, eu vou falar de alguns elementos aqui dessa história hoje, são histórias que estão narradas exatamente no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e no capítulo 2 desses 2 evangelhos. Então, é muito pouquinho texto, digamos assim, para uma história que ganhou uma relevância global, eu diria, né? Até por conta dos desdobramentos, que não tem muito a ver exatamente com religião, mas desdobramentos que o Natal teve na sociedade. Bom, uma outra questão que eu queria colocar é o seguinte, é que os estudiosos que analisam os evangelhos, ao longo dos séculos, chegaram a uma conclusão muito curiosa. Os textos que abrem os evangelhos de Mateus e de Lucas, que são esses textos que nós vamos conversar a respeito deles hoje, são textos que tudo indica que foram os últimos textos desses evangelhos a serem escritos. É como se os evangelhos tivessem sido escritos de trás para frente. Ou seja, depois da vida de Jesus vivida, e depois do impacto que essa vida teve no surgimento de novas comunidades de fé na Palestina e no antigo Oriente Próximo, no mundo do Mediterrâneo, o mundo do Império Romano, do primeiro século da era cristã, a partir dessa experiência, a experiência da vida de Jesus e a experiência do impacto dessa vida na sociedade do Império Romano, é que as histórias sobre Jesus foram contadas. Primeiro, as histórias relacionadas à sua morte e ressurreição, segundo reza a fé cristã. Depois, as histórias sobre o ministério, sobre a vida pública de Jesus, sermões, parábolas, ensinamentos, milagres, discípulos, acontecimentos, algumas controvérsias de Jesus com grupos religiosos, sociais do seu tempo, fariseus, saduceus, o sinédrio. Jesus
perambulando pela Galiléia, pela Samaria, pela Judéia, a chegada dele em Jerusalém, enfim. E, por último, e ao cabo, as histórias do nascimento, da infância e do nascimento. O que eu quero dizer, basicamente, é o seguinte: quando a gente lê na Bíblia as primeiras histórias de Jesus, a gente é conduzido pelo texto ao final da história. É como se essas histórias apresentadas no início, as histórias do anúncio do seu nascimento e do nascimento propriamente, elas já projetam a vida, a morte e a ressurreição. Então, de novo, elas são muito mais histórias de natureza teológica, simbólica, do que propriamente linguagem ou história propriamente dita, tá? Pessoal, quem precisar, quiser, pode intervir sem problema nenhum, tá bom? Daniel, seja bem-vindo. A gente começou com 5 minutinhos, mas que bom que você pôde chegar. Eu quero colocar 3 elementos nessa linguagem dos evangelhos da infância, como eles tecnicamente são chamados pela teologia, do evangelho de Mateus e do evangelho de Lucas. O primeiro ponto é que essas histórias têm muita conexão, muita ligação com a tradição judaica. Não é possível ter uma compreensão assim abrangente desses textos e daquelas histórias se a gente não tem uma pré-concepção, uma pré-compreensão, esse conhecimento pregresso sobre as tradições judaicas. Porque é importante entender o fenômeno cristão em Jesus de Nazaré a partir dessas histórias, dessas crenças, da fé judaica que foi se amadurecendo ao longo dos séculos. As expectativas políticas daquela nação, as experiências religiosas plurais, muito difusas e muito diferentes entre si. É como se, em Jesus, diversas expectativas políticas, culturais, religiosas, espirituais, digamos assim, elas se acumulassem, elas se concentrassem em torno dessa figura. E, por óbvio, como são muitas essas expectativas e são muito difusas entre si, esses textos também têm uma queda de braço subjacente ali, ou seja, existem tradições que estão brigando, elas estão tentando mostrar que elas estão mais corretas umas do que as outras, enfim, existem tensões, como em qualquer fenômeno das sociedades. Há uma dialética, portanto, presente ali. Então, o primeiro elemento que eu queria destacar é esse, a conexão com as tradições. O segundo elemento a ser considerado é a denúncia que esses textos fazem do status quo, do sistema dessa mesma sociedade. E aí eu diria que 2 destinatários são denunciados de maneira mais direta. Um destinatário é o próprio establishment, é a própria instituição judaica, especialmente aquela representada pelo Templo de Jerusalém no tempo de Jesus, que era, digamos, a sede política do judaísmo e a sede que tinha conexões com o então império político da história mediterrânea naquele momento, que era o Império Romano. E o segundo destinatário dessa denúncia é ele próprio, o Império Romano. Então, já nas histórias do nascimento de Jesus, a gente encontra claramente essa denúncia apresentada, ou seja, o Jesus que nasce na manjedoura de Belém, ele é uma espécie de negação daquela religião e daquele Estado oficializados que, na verdade, exclui as pessoas, escraviza as pessoas, denuncia naturalmente as agruras daquela sociedade naquele tempo histórico. Um texto célebre sobre isso é o Magnificat, o cântico, né, de Maria.
nesse canto, nesse texto, há uma expressão, só para resumir o que eu estou mencionando, que diz assim: o Senhor exalta os humildes e despede de mãos vazias os poderosos. Né? Ou seja, há claro ali referencial por aqueles que foram preteridos pela história. Eu vou falar de alguns outros elementos em que isso vai ficar bastante claro. Então, primeiro ponto, conexão com a tradição. Segundo ponto, uma denúncia do status quo da sociedade. E o terceiro ponto importante, uma releitura da história. Observem, a partir das histórias sobre Jesus, elementos daquela tradição judaica de Israel são postos sob releitura, são postos à prova. E a história é como se ela ganhasse um novo significado. Coisas que para nós hoje são tidas na fé cristã como absolutamente pacíficas, pacatas, resolvidas, na verdade, elas são fruto de um esforço interpretativo que essas primeiras comunidades cristãs fizeram sobre Jesus. O Messias, por exemplo, o messianismo de Jesus, questões ligadas à própria divindade dele e outros elementos que eu já menciono abaixo. Então, esses 3 pontos, conexão com a tradição, denúncia do status quo e releitura da história e dos textos antigos, estão presentes aí no Evangelho da Infância. Bom, superada essa primeira parte, eu vou passar para uma segunda de maneira também muito breve, e vou citar aqui, deixa eu ver quantos, eu não sei exatamente quantos eu listei aqui, mas vou citar aqui 7 pequenas histórias, pequenos textos que sintetizam um pouco tudo isso que eu mencionei sobre o Natal de Jesus. O primeiro texto que eu quero fazer referência, e aí, pessoal, eu não vou ficar aqui fazendo leitura dos textos, porque senão isso demandaria muito tempo nosso. Eu posso depois listar isso que eu acabei de mencionar e colocar lá no grupo, porque quem quiser bota um link, vai lá e faz a leitura do texto. Bom, primeira história é a Anunciação, que eu acabei de mencionar. Quando o anjo Gabriel chega diante de Maria e diz para ela: Maria, seja muito bem-vinda à história, porque você foi escolhida por Deus e você foi escolhida para que no seu ventre nasça uma criança. E essa criança vai ser o Messias de Israel. Essa história, a expectativa, pessoal, pelo Messias, Messias é uma palavra que significa ungido. Messias é uma palavra hebraica, que Meshiá, ou Mashiach, que é ungido. Os reis de Israel, na antiguidade, eram ungidos pelo profeta, ou por algum profeta, para terem, digamos, a legitimidade, a legalidade da função de rei. Coisa parecida com uma espécie de entronização, a coroação do rei, que era naturalmente marcada por uma liturgia religiosa. O Messias é exatamente o ungido. Portanto, todos os reis que governaram sobre Israel ao longo da história foram Messias. Há, inclusive, na Bíblia, lá no livro do profeta Isaías, na segunda parte do livro, ali do capítulo 40 para frente, capítulo 45, se eu não me engano, a referência a um rei estrangeiro, reconhecido em Israel como Messias, que foi o rei da Pérsia, Ciro, o rei da Pérsia. Ciro, o Messias. Vejam que coisa curiosa. Por quê? Porque na concepção daquele autor, Ciro, em que pese ser um estrangeiro, estava realizando a vontade de Deus na história do povo. Né? Então, ele era um Messias. Com o passar do tempo, os reis desapareceram em Israel, porque Israel começou a ser tutelado por governos estrangeiros. O governo babilônico, depois o governo persa, depois o governo grego e, por fim, no tempo de Jesus, o governo romano. Então, os reis desapareceram, ou pelo menos
perderam o seu lugar de poder naquela sociedade. Então, aumentou a expectativa messiânica. Não, virá um rei que nos governará, e ao governar sobre nós, ele nos libertará da força e da opressão estrangeira. Portanto, pessoal, o messianismo é muito anterior a Jesus, a expectativa por um Messias, ou seja, um rei ungido por Deus para libertar Israel. E um detalhe que talvez nem todos aqui saibam, muitos profetas, muitos líderes religiosos, no tempo imediatamente anterior a Jesus, durante o tempo de Jesus, e inclusive depois de Jesus, foram considerados na sociedade palestina como Messias. Há muitos casos de profetas milagreiros que arrebanhavam pequenas multidões em torno de si, discípulos, seguidores, e que ostentavam essa mesma esperança, a esperança messiânica. Uma coisa curiosa que eu queria trazer aqui para vocês sobre o messianismo de Jesus é que, na Anunciação, o anjo Gabriel diz assim: você dará à luz a um menino, e ele se chamará Emanuel. É a expectativa de que Maria, na sua virgindade, daria à luz a um menino. E aí, eu quero entrar nesse ponto, já que o nosso esforço é um esforço de fazer uma atualização desse texto, que é basicamente o seguinte. Primeiro, o evangelista, é Mateus nesse caso, quando ele faz referência à virgem, tem uma coisa curiosa. Ana Beatriz, que é tradutora, vai entender perfeitamente o que eu tô me esforçando aqui para tentar dizer. A palavra hebraica que foi utilizada lá no texto é a palavra alma. Alma não significa virgem. Alma significa jovem. É uma jovem naquela idade imediatamente anterior ao casamento. Presume-se que ela seja virgem naquela sociedade. Mas o acento da palavra não está na virgindade sexual, está na idade nupcial, digamos assim. Esse é o texto utilizado lá atrás pelo profeta Isaías. E a virgem conceberá, ou a jovem conceberá, e dará à luz um filho. Esse texto, pessoal, lá no profeta Isaías, nada tem a ver com Jesus. Ele tem a ver com uma contingência histórica, uma questão, e o profeta utiliza o nascimento de uma criança na corte de Jerusalém, para dizer que é um sinal de Deus na presença daquela corte. Muito bem. Mateus foi lá atrás, pegou essa história, a história da jovem, e ele cita essa história no Evangelho, para se referir ao nascimento de Jesus. Lembrando, pessoal, Mateus conta essa história depois de Jesus já morto e ressuscitado, segundo a fé cristã. Então, ele, naturalmente, ele faz uma leitura de trás para frente, uma leitura pascal. Ele, em certo sentido, quer dizer o seguinte: olha, aquela promessa do profeta Isaías, ela não se circunscrevia, ela não se limitava ao tempo do profeta. Ela se transcendeu, ela se superou na história e ela apareceu em Jesus. Só que Mateus, quando faz essa citação, Mateus provavelmente não conhecia o hebraico, Mateus conhecia o grego, e ele cita o texto de Isaías em grego. E na tradução do hebraico para o grego, alma virou partenos em grego. E partenos, sim, é virgem. Ela é mais virgem do que jovem. E aí, naturalmente, nasceu esse acento na virgindade. Esse é um ponto. É a explicação, digamos, hebraica, explicação judaica dessa tradição. Mas tem uma outra questão, porque o imperador de Roma, o César Augusto, havia, no tempo de Jesus e no século anterior, uma história sobre César. Que César nasceu de uma mãe virgem. A mãe de César, aliás, ele é César,
a expressão que a gente usa até hoje, né, a cesariana, é exatamente por causa disso. Quer dizer, é aquele método de fazer nascer as crianças que, em tese, preserva a virgindade da mãe dessa criança, porque ela não se utiliza do caminho vaginal para o nascimento. Então, a história sobre o nascimento de uma criança gerada por uma virgem é a história de César. O evangelista, quando conta a história de Jesus, diz assim: não, quem nasceu dessa forma, representando ser ele o Filho de Deus, não foi César, foi aquele palestino lá de um canto escondido na Galileia, um lugar de ninguém, para ninguém, completamente esquecido. Foi aquele cidadão que nasceu de uma experiência virginal. Isso é bastante curioso, porque, em certo sentido, é aquilo que eu falei, faz uma espécie de releitura da história. Olha a história sob uma outra perspectiva. Tá? Um outro ponto, além da questão da anunciação, eu acabei falando, né, da anunciação junto com a questão da virgindade. Quero fazer um destaque aqui para um terceiro texto, ou um terceiro grupo de textos, que são as genealogias. Tanto Mateus quanto Lucas fazem uma genealogia de Jesus. A genealogia era uma espécie de carteira de identidade da pureza judaica. O indivíduo tinha que se apresentar e dizer: olha, eu sou filho de fulano, neto de Beltrano, bisneto de Ciclano e assim por diante, para comprovar, entre aspas, que ele tinha uma linhagem de pureza judaica. Mas olha que coisa curiosa. A genealogia de Lucas, ou melhor, a genealogia de Jesus, descrita em Lucas, é diferente da descrita em Mateus. A rigor, é como se fossem duas pessoas diferentes, ou pelo menos duas leituras genealógicas diferentes, né? Mas eu quero fazer um destaque. Alguém pode dizer assim: é um porque fez a linhagem a partir do pai, outro, porque é a partir da mãe. Ok, não há problema com relação a isso. Isso mostra que essa questão do nascimento virginal de Jesus é uma questão um pouco mais recente do que a escrita daquela genealogia que coloca como linha oficial de Jesus o pai. Porque, ora, se o pai não tem participação no nascimento daquela criança, não faz sentido comprovar a sua pureza a partir do pai. Isso não faz muito sentido. Então, mostra que essas criações teológicas, né, de inspiração judaica e romana, elas foram se amadurecendo ao longo do tempo. Mas eu quero fazer um destaque que esse, para mim, é bastante importante. Em uma das genealogias, existem 3 sequências de 14 gerações. 14 mais 14 mais 14. O que dá 42 gerações. Então, é assim. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá, e por aí vai. Só que nessas 42 gerações, aparecem 42 homens, mas aparecem apenas 5 mulheres. Obviamente que essas 5 mulheres não estão ali por acaso, porque não estão outras. Mulheres super conhecidas na tradição de Israel, mulheres como Rebeca, mulheres como Sara, por exemplo, não estão nessa linhagem. Mas há 5 mulheres. Existe Maria, mãe de Jesus, por óbvio, mas antes de Maria, existem 4 mulheres. Eu vou citar rapidamente quais são essas 4. Tamar, Raabe, Ruth e Betseba. Para algumas pessoas que estão aqui, que não têm ali afinidade com a leitura do texto, talvez esses nomes não digam nada. Mas olha, Tamar é aquela mulher que perdeu o marido e que o sogro, os cunhados, jogaram ela para fora de casa. Está lá em Gênesis capítulo 38. E ela ficaria completamente abandonada à sua própria sorte. Ela se passa por prostituta, ela se deita com o sogro do filho, né, falecido, e ela engravida desse sogro. E quando o sogro quer
jogar lá a justiça, ela diz assim, não, mas essa criança é minha filha, mas é tua filha também. Então, vejam que história controvertida, que história curiosa. A sensação que dá é que o autor da genealogia de Jesus, ele foi lá e sacou, a dedo. Ele pegou de maneira muito específica a história de Tamar para colocar na genealogia de Jesus. A outra mulher é Raabe. Raabe é a prostituta que acolhe os espias do povo de Israel para que eles pudessem entrar na Terra Prometida. Ela é deflagradamente uma mulher de reputação discutível, mas que é colocada na genealogia de Jesus. A outra mulher, pessoal, é Ruth. Ruth é uma estrangeira que veio a se tornar a avó do rei Davi. Então, se tinha alguém ali achando que aquela genealogia de Jesus era para comprovar alguma pureza genealógica, ao se encontrar com essas mulheres, se depara, na verdade, com problemas, entre aspas, na genealogia de Jesus. Só que são mulheres que não estão só na genealogia de Jesus. Elas estão na genealogia dos patriarcas de Israel, dos reis de Israel. Então, é como que, novamente, uma releitura, ao mesmo tempo denunciadora daquela forma de fazer religião, daquela forma de organizar a sociedade ao tempo de Jesus. E a última mulher, a quarta mulher, que eu ainda não me referi, é Betseba, ou Betsabá, dependendo da tradução. Mas é curioso que a genealogia de Jesus sequer cita o nome dela. Diz assim, e Salomão, da que fora mulher de Urias. Olha que coisa curiosa. Betseba era mulher do general do exército de Salomão, desculpa, de Davi. Davi, da que fora mulher de Urias, que foi, em certo sentido, sequestrada por Davi, e de Davi gerou o filho. A história é super controvertida. De novo, eu posso mandar depois para vocês darem uma olhadinha no texto. É uma história, ao mesmo tempo, belíssima, tristíssima e interessantíssima, porque é uma mulher de uma outra pessoa, o rei usurpa da sua autoridade, do seu poder, para ter o amor dessa mulher, que culmina com a morte do seu esposo. Então, percebam que essas 4 mulheres, e mais a história em torno da virgindade de Maria, e aquele nascimento todo, José com aquela situação, quer ir embora, e aí o anjo diz para ele que ele não deve ir embora, aquela história toda que a gente conhece. Percebam como que o autor das genealogias, ele selecionou a dedo, ele fez uma escolha, eu diria que política, ideológica. Ele faz uma leitura muito específica de quem é Jesus, da sua origem. Jesus, em algum sentido, participa dessas ambiguidades que são presentes na história humana. Poderia aqui fazer algumas citações, vou fazer muito rápido por causa do nosso tempo, para vocês poderem também participar um pouquinho. Belém. Belém é uma cidade na Judéia. Muito provavelmente o Jesus histórico não tenha nascido em Belém, tenha nascido lá de onde ele é conhecido, Jesus de Nazaré, Jesus da Galileia, o Galileu. Quer dizer, as referências que os textos antigos fazem a Jesus é Jesus como Galileu, Jesus filho de José, Jesus o carpinteiro, Jesus de Nazaré. Belém é um lugar muito mais simbólico. É aquela família que tem que sair da sua terra, que tem que ir ao lugar para prestar obediência ao Império Romano, ao censo, aos recenseadores. Não há notícia nenhuma na história de censo que é feito pelo local de origem da família. O censo é feito onde a população está, porque o objetivo do censo, na verdade, é cobrar imposto. E não faz sentido a pessoa ter esses deslocamentos pelo Império. Então, enfim, há muito documento a respeito disso. O texto de Belém
é muito mais fazer uma conexão de Jesus com Davi, o rei de Israel, o grande rei na história de Israel, e, ao mesmo tempo, para colocar também Jesus nessa grande leva dos migrantes, né? Num tempo em que a gente vive, né, de migrações forçadas pelo mundo todo e de refugiados e de imigrantes ilegais em todo o globo, é curioso que a Bíblia tenha tantas histórias, desde Abraão até Jesus, de migrantes, pessoas que estão perambulando pelo mundo em busca de um lugar para poder reclinar a cabeça, né? As histórias dos magos, a gente, na nossa tradição, está acostumado a se referir a eles, né, como os 3 reis magos. A Bíblia só faz uma referência, ela diz assim, não são nem 3, não são nem reis, são magos, magos que vieram do Oriente. E aí diz que eles deram presentes, aí foram 3 presentes, ouro, incenso e mirra. Então, talvez daí presume-se que tivessem sido 3. O fato é, de novo, fazendo conexão lá com o início do nosso bate-papo, isso é muito mais teologia, muito mais símbolo e muito menos história. Mas o fato é que os magos são pessoas de outras religiões, são pessoas de outra sociedade. Aquilo que era completamente atípico para Israel, a leitura dos astros, por exemplo, para o nascimento, alguma coisa importante que tivesse acontecido, esse é o sinal dos magos. Os magos são, fundamentalmente, um símbolo do diálogo entre tradições religiosas diferentes. Ou seja, Jesus foi anunciado pela genealogia tecnicamente judaica, apesar dos seus problemas, mas Jesus também foi anunciado por aqueles que vieram de outras tradições e por essas outras tradições, em algum sentido, também reverenciado. José Rabelo, seja bem-vindo. Dois últimos textos, a figura dos pastores, né? Quem reconhece o nascimento de Jesus não são as autoridades do templo, que deveriam fazer esse reconhecimento. Quem reconhece o nascimento de Jesus inicialmente são os pastores, aquela gente simples que estava no campo cuidando das ovelhas, cuidando do seu pequeno gado. São eles quem fazem a manifestação, a primeira manifestação do nascimento e do reconhecimento de Jesus. E para terminar, esse é o texto talvez o mais duro e ao mesmo tempo mais potente disso tudo, a matança dos inocentes. Quando os magos passam, Herodes é uma figura muito ambígua, porque Herodes é de tradição judaica, embora ele seja da Idumeia, ele é um representante oficial do judaísmo, mas ele é subserviente ao Império Romano. Herodes, ele sintetiza, ele acumula tanto o Estado judaico quanto o Estado romano. E Herodes ordena a matança de crianças até 2 anos. Essa história já tinha acontecido lá no passado, com o faraó do Egito. Ela é um remake dessa história. Coloca Jesus, o nascimento de Jesus, no mesmo ambiente político, militar, excludente, que foi aquele no qual a sociedade de Israel nasceu lá nas histórias belíssimas do Êxodo, que Deus libertou o povo e levou para uma terra prometida. Da mesma maneira que Moisés também. E mais curioso ainda é a história de que, nesse contexto da matança dos inocentes, de Herodes, Jesus, para se refugiar, ele vai até o Egito. Enquanto que lá no livro do Êxodo, o povo sai do Egito rumo à terra de Canaã, que é a Palestina. Vejam esses movimentos e como que o Egito, de novo, aparece aqui como um elemento importante. Bom, se Jesus foi para o Egito, naquela terra de gente de cor da pele escurecida por conta das características, né, biológicas daquele lugar, e se ele vai para lá
com o objetivo de se disfarçar, ou seja, de se esconder. Muito provavelmente ele tinha essa mesma característica, né? Muito menos branquinho de olho azul, como a gente está acostumado a olhar nos quadros aí, folhinhas, né? Nessa época a gente ganha aquelas folhinhas bonitinhas com aquele Jesus com o olho que parece até lente de contato, né? E muito mais o egípcio, né? Um africano, portanto, ali do norte da África. Bom, com isso, pessoal, eu concluo uma passagem muito rápida, muito rápida. E queria dividir aqui com vocês um pequeno texto. Eu acredito que alguns já conheçam, mas um texto declamado pela Maria Bethânia. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Espera aí, não consegui, não. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Compartilhar o áudio. São 3 minutinhos, tá? Que é para a gente concluir um pouquinho com poesia, né? Um poema de Fernando Pessoa sobre o menino Jesus. No meio-dia de fim de primavera, eu tive um sonho como uma fotografia. Eu vi Jesus Cristo descer à terra. Ele veio pela encosta de um monte, mas era outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, a arrancar flores para deitar fora e a rir de modo a ouvir-se de longe. O céu era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. Um dia que Deus estava dormindo e o Espírito Santo andava a voar, ele foi até a caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro ele fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo ele se criou eternamente humano e menino. E com o terceiro ele criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz que é no céu e serve de modelo às outras. Depois ele fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje ele vive na minha aldeia comigo. Uma criança bonita, de riso natural, limpa o nariz com o braço direito, chapinha nas poças d'água, colhe as flores, gosta delas, esquece. Atira pedra aos burros, colhe as frutas nos pomares e foge a chorar e a gritar nos cães. Só porque sabe que elas não gostam, que toda a gente acha graça, ele corre atrás das raparigas que levam as bilhas na cabeça e levanta e ela sai. A mim, ele me ensinou tudo. Ele me ensinou a olhar para as coisas. Ele me aponta todas as cores que há nas flores e me mostra como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Damos-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo que nunca pensamos um no outro. Vivemos juntos os dois com um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer nós brincamos as 5 pedrinhas no degrau da porta de casa, graves, como convém a um Deus e a um poeta. Como se cada pedra fosse todo o universo e fosse por isso um perigo muito grande deixá-la cair no chão. Depois eu lhe conto histórias das coisas só dos homens. E ele sorri, porque tudo é incrível. Ele ri dos reis e dos que não são reis. E tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios. Depois ele adormece e eu o levo no colo para dentro da minha casa. Deito na minha cama, despindo lentamente, como seguindo um ritual todo humano e todo materno até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma. Às vezes ele acorda de noite e brinca com meus sonhos. Vira uns de perna pro ar, põe uns por cima dos outros e bate palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno. Pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Deita-me na tua cama. Despe o meu ser, cansado e humano. Conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus, para eu brincar. Minha vida, que bela.
Bom, pessoal, não sei quem conhecia esse texto. Eu estou achando curioso que o Google não falou que vai terminar e já era para estar na hora de terminar essa reunião. Mas, enfim, vamos aproveitar, né? Então, eu queria agradecer vocês terem ouvido com tanta paciência. Prometo que lá no dia 8, no nosso próximo encontro, eu vou ser mais sintético, tá? Mas é que a gente começa com muita energia, né? Depois vai perdendo a energia um pouquinho. Então, eu vou abrir a palavra. Não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa. Fiquem à vontade, tá bom? Ricardo, eu queria te dar pergunta. Pois Tá não, dando Ana. eco aí? Não, tá bom. Para mim tá bom. Primeiro, obrigada, muito legal, é sempre bom ver você falar. Em relação aos evangelhos, eles foram escritos em que intervalo depois da passagem de Jesus? Foram quantos anos, Então, ou séculos depois? Não tenho ideia. Assim. eu não vou me aprofundar muito, não, mas, assim, basicamente é o seguinte: os 4 evangelhos que a gente tem, eles foram escritos do ano 64 da era cristã até talvez em torno do ano 120 da era cristã. O primeiro a ser escrito foi Marcos. Marcos não sabe da queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém aconteceu no ano 70 da era cristã. Marcos é anterior à queda de Jerusalém. Mateus e Lucas são mais ou menos da mesma época. A gente presume que da década de 80, dos anos 80 do primeiro século. E João é o último a ter sido escrito. E aí já se presume. Há muita controvérsia, né, na literatura especializada sobre o assunto, mas, assim, a imensa maioria coloca João no iniciozinho já do segundo século, 110, 120 depois de Cristo, tá? Então, assim, Ana, eu estou partindo do princípio que Jesus viveu até o ano 33 da era cristã. Marcos foi 30 anos depois e João, o último, 90 anos depois. Teria tido como base, então, um pouco de oralidade, de história orais, né? Essa teria sido a base. Isso. O pessoal que estuda a gênese dos evangelhos, né, tem, inclusive, uma expressão em alemão que é a Tradition geschichtlich, que é a história das tradições, e que é exatamente essa transmissão oral dos textos. Uma coisa curiosa é que no finalzinho do século XIX, nosso agora, início do século XX, houve um movimento na Europa. O precursor desse movimento foi um grande teólogo que a gente conhece, porque ele foi médico também, o Albert Schweitzer. Começou com o Schweitzer, mas outros autores vieram depois dele, na busca de um Jesus histórico, ou seja, de toda essa simbologia que os evangelhos têm sobre Jesus, o que efetivamente é histórico nisso tudo. Então, eles foram em busca de uma coisa chamada ipsissima vox, ou seja, a voz genuína de Jesus lá nos evangelhos. Aí cada um fazia uma listinha assim, não, isso aqui Jesus disse, isso aqui Jesus não disse, e assim por diante. Que assim, hoje a gente sabe que é um esforço meio mal fadado, né? Porque é muito difícil separar uma coisa da outra, né? Por isso que eu brinquei, inclusive, no título dessa nossa aula aqui, do Cristo a Jesus. Ou seja, da figura mística, teológica, religiosa que Jesus se tornou, a nossa tentativa de voltar ao Jesus da história, né? Mas isso é um esforço mal sucedido, digamos assim. Com certeza. Muito bem. Tudo ótimo, pessoal? Todo mundo de câmera desligada, deve ter gente cozinhando, deve ter gente passeando, deve ter gente, enfim. Mas que bom que está todo mundo aqui. Olha, aí eu vou fazer o encerramento desse nosso momento e vou colocar lá naquele nosso grupinho algumas informações. E se vocês me permitirem, ao longo dos dias, né, até o nosso próximo encontro, de vez em quando eu vou colocar ali alguma coisinha que talvez possa ilustrar. Eu ia fazer citação aqui de 2 textos que eu escrevi a respeito do Natal, mas aí eu vou colocar lá no grupo, porque aí depois, mesmo quem não está aqui pode dar uma olhadinha também, tá bom? Deixa eu fazer aqui, ó, quer ver? Gerir gravação.
parar a gravação.